Notícias do momento, edição nacional. Com vocês aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então vamos ficando com a gente. Esse vídeo está muito bom. Então trazemos notícias espetaculares para vocês. Vamos diretamente aos nossos vídeos de hoje aqui nessa sexta-feira, dia 24 de julho, sexta-feira, chegando, hein, meus queridos? Vamos lá, então. Aqui você tem o resumão. Vamos lá, aqui no nosso Notícias do Momento, edição nacional, que estamos falando para vocês agora. Tem muita coisa aí. Então, viva o nosso Brasil. Tá aqui os nossos vídeos para trazer motivação e também um patriotismo reacendido junto a nós, para ver que tudo está dando certo e teremos coisas boas aí. Nosso programa Transição, que sai também no sábado, e Palestra de Goiânia, nesse dia 25 de julho agora, né? Tá aqui a informação, o telefone, contato também da palestra aí, tá? E abraço ao pessoal que está reservando a nossa palestra, vocês podem acessar esse telefone aí, tá? Vamos lá, notícias da Nacional inteiramente com vocês aqui. Parece que o PT entrou mesmo em desespero. Flávio avança nas pesquisas e Tarcísio vai homenagear Milei com medalha em encontro. Parece que o confronto total está chegando. O Flávio enfrenta a rede de robôs que querem prejudicar ele. Então, essa rede de robôs são robôs que são pagos para, enfim, denegrir, macular o nome dele através do sistema, né? E o Flávio avança nas pesquisas, mesmo assim, com essa perseguição de robôs e tudo mais. A gente vai vendo que ele não tem, é imbatível, né? E após recusar escolta da PF, Flávio reforça a segurança e passa a usar colete à prova de bala, né? E comprovado também que a esquerda usa robôs contra Flávio nas redes sociais. É a pré-campanha do candidato que está sendo muito forte aí, muito forte mesmo essa pré-campanha dele, levantando grandes multidões, mas a princípio a esquerda bota seus robôs de internet para perseguir e fazerem críticas contra ele. Perfis fantasmas injetam 200 mil para atacar Flávio, 200 mil reais injetados nos perfis que não existem para atacar o Flávio, vença bem, né? E Caio Coppola mostra por que Flávio vencerá o ladrão nas eleições. Nós venceremos sim, venceremos totalmente, né? E como diz, não esqueça do poder de Deus, né? No estalar de dedos, ele bagunça todo o tabuleiro. Parece que o poder de Deus ainda vai se manifestar quando chegar a última hora. E a Globo News vira piada ao tentar usar a mesma sujeira que tornou Bolsonaro inelegível para calar o filho, né? É a piada que estão fazendo, né? Flávio é o único candidato e a pesquisa mostra que só Flávio pode livrar o Brasil do PT, só ele, né? Então não tem jeito aqui. Vamos ver o que diz aqui os resultados das eleições de comparação com Flávio contra os demais candidatos aí, que no caso é o Barbudinho, né? Região Centro-Oeste, Flávio está com 59 contra 40 do L. E na região Sul, 55 contra 44. Região Sudeste, 55 também contra 44. Nordeste, aí no caso, o Nordeste ainda é um curral eleitoral do L, ele ainda tem 54% contra 45%, né? Mas no Amazonas, na região Norte, Pará, Amazonas e demais estados, 59%, ou seja, somente no Nordeste, eles ainda podem votar nele, né? Parece que está 54 contra 45 no Nordeste. O que está acontecendo com o Nordeste aí? Quem é que está ganhando propina em cima disso, né? E a máscara do L caiu de vez. Toda a imprensa detonando o L por causa das tarifas impostas aos Estados Unidos, né? Líderes mundiais negociam vantagem com os Estados Unidos e aqui a gente está pagando altas tarifas devido a ele. E o Trump diz assim, que fala que vai visitar pessoalmente Jair Bolsonaro. É muito bom, se ele vier mesmo, vai ajudar bastante aí. E Ortega declara ditadura de apoio de Lula, e Bolso tentou avisar, mas ninguém ouviu. Agora Nicarágua já foi perdida, mas os Estados Unidos vai recuperar. Flávio não tem nada a ver com o tarifaço dos Estados Unidos, diz Tarcísio. Não tem nada a ver exatamente, né? E o governo Trump rebate L e diz que liberdade de expressão e democracia no Brasil são de interesses dos Estados Unidos, evidente que são, né? Evidente, né? Tá?
E toda a ditade nasce falando em soberania, é assim que começa, né? Daniel Ortega quer eliminar qualquer chance de oposição disputar eleições na Nicarágua. Então, eles falam de soberania, soberania, né? O que é soberania? É ditadura, vamos falar a palavra certa, né? É 2 pesos e 2 medidas. Flávio questionou as urnas eletrônicas. Nada aconteceu. Flávio também questionou e pode ser indiciado e até botado em cana por ter questionado as caixinhas mágicas, né? Mas a lei não é igual para todos. Democracia se faz com justiça, não com perseguição, né? O conteúdo das alegações relacionadas ao áudio indica que o Bolso teria sido obrigado a aceitar os resultados das eleições. O que vem por aí pode mudar tudo na esfera do Brasil, né? Então, a gente sabe que as eleições foram... O pessoal da CIA, que era a antiga CIA, que era da esquerda americana, veio aqui ao Brasil e ameaçou o capitão e disse, ó, se você não aceitar o resultado das urnas, das caixinhas, nós vamos acabar com você e sua família. Então, é isso que aconteceu. Ele acabou aceitando, foi embora, saiu e tal, né? E aí, bom, ex-PGR escancara o tamanho do absurdo que foi a condenação do capitão, né? Que paulada mesmo, ex-PGR. E aqui também o desbloqueando as memórias. TSE manda o PL remover propagandas que mostram a amizade de L com ditades da Nicarágua e Venezuela, né? É assim que acontece. Mas não adianta esconder, todo mundo já sabe quem é o L. E diz, espere sentado uma condenação do governo L ao golpista Ortega, ou seja, não vai ter essa condenação, né? Não vai ter, ele vai defender o Ortega e pronto, né? Isso que vai acontecer. E cada vez mais isolado, L decide não ir à posse dos novos líderes do Peru e da Colômbia. E então, urgente, CNN expõe fraude e dá vitória ao capitão desde aquela época. O mundo inteiro sabe que L perdeu a escolha em 2022, teve maracutaia, e ele roubou isso aí, né? Roubou o país e merece chilindró para sempre, né? Assim fala a notícia. E aqui vemos o plano da Xi para se livrar da dependência do agro brasileiro, e por isso que assusta o Brasil, né? Parece que 80% do consumo doméstico de soja na China depende de importações, e mais da metade vem do Brasil. Então, toda a soja que aqui é exportada vai para a China, né? E China diz ao governo L que apoia Brasil na defesa da soberania, né? China apoia o Brasil na defesa da soberania, que é isso, né? Deixa aqui sua risada. Efeito L, o Brasil recebeu tarifas de 55% da Xi, bloqueio da compra de carne, e na União Europeia a tarifa de 25% dos Estados Unidos. E não negociou nenhuma delas, né? E o presidente da Abimac afirma que a invasão chinesa é a mais prejudicial à indústria brasileira do que até mesmo o tarifaço dos Estados Unidos. É, exatamente, a gente sabe disso, né? Essa invasão chinesa está destruindo com o Brasil. E depois dizem que é coincidência. Traficantes do Comando Vermelho compram drones com capacidade para transportar até 20 fuzis entre favelas. E o governo libera curso gratuito de pilotagem de drones para a favela do Rio de Janeiro, né? Meu Deus, Deus. Aqui a imprensa fica em silêncio diante de tudo isso, não fala nada, e a gente está vendo esse absurdo acontecer aí, né? E diz o empresário que essa invasão chinesa é mais grave que o tarifaço, porque a gente está comprando carros chineses, produtos chineses, e o Brasil está fechando as suas portas, né? Fechando as suas portas. Bom, a agência de Sidônio fechou 1,5 bilhão em contratos com gestores do PT da Bahia, né? E aqui, segundo a The Economist, parece que tem eleições em outubro, né? E segundo eles, mostram uma pessoa parecida com ele aí como presidente. Será, né? Não vai ser, não, né? E segundo a Economist, ele será presidente. Coincidência ou aviso? O que é isso, gente? É para deixar todo mundo sem dormir. Minha Nossa Senhora, o que é isso, meu? Que não pode ser, não. Não é, não. Vamos lá, então, aqui também, ó, não vai ter eleições, eles, ó, não, o cara botando ali, né, a urna no X, ou seja, minha nossa, o que quer dizer isso aí, né? O que quer dizer isso aí? Alguém sabe me explicar?
ali na revista The Economist, o cara fazendo a votação, né? Ou seja, não está votando, é um X, né? O que seria isso? Bom, Daniel Ortega anuncia que Nicarágua não terá eleições, e a gente está vendo que cada vez mais as coisas estão acirrando os ânimos, né? Aqui diz o Despertando Consciências, que, né, um tanque e muita coisa está prevista para acontecer aí, minha nossa, né? Se prepare. Bom, aqui a maioria defende classificar o PCC e você vê como terrores, aponta a pesquisa, é evidente que sim, né? E Jacques Wagner tenta vender um terreno de 15 milhões após a operação da PF, né? Mas não conseguiu. Master liberou 336 milhões em empréstimos a acionistas da Biom, que é uma empresa que tinha ligação com o governo, e PF intima senador Jacques Wagner a depor sobre o caso Master. E também o contrato de mulher de Mora com o Master continua sem explicação, né? E Mendonça autoriza a PF a abrir investigação sobre o filme do capitão. E caso Master, Flávio deve ter recebido dinheiro de empresa investigada, né? Também sobre o assunto da maracutaia do INSS, por que a imprensa não fala mais do pastor Chico, do padre Chico, né? Frei Chico, que é o irmão do Hélio, que botou a mão grande no INSS. Então, após fraude bilionária do INSS, né, mais um roubo do Hélio, que iniciou sem nenhuma novidade, né, falando dessa história aí. Esse programa Pé de Meia, vai lançar um novo programa aí, Pé de Meia, né, que é um programa também que deixa muitos questionamentos em vigor, né? Não sabemos se de fato quem vai fazer pé de meia é o sistema que criou esse programa ou se é o pé de meia do brasileiro, né? Eu acredito que não é desse, não, né? Bom, vamos lá. Master liberou 336 e aqui vamos a voz do CPMI, do INSS, que Carlos Viana comemora mais uma fase da operação sem desconto, né? Parece que apreensão e tornozeleiras estão sendo colocadas nessa turminha aí. PF faz uma operação que mira desvio de 45 milhões da Caixa. E STJ autoriza a INSS a cancelar benefício concedido pela Justiça. ICMBio notifica a neta de produtor rural por obstrução em apreensão de gado, mesmo com a jovem em outro estado. Veja só que absurdo isso, né? Eles estão aprendendo, continua esse ICMBio, está aprendendo ainda o gado, já que não teve picanha, né? Estão aprendendo o gado do trabalhador honesto e levando aí para fazer tirar picanha aí, sabe lá o quê, né? Então é uma grande crise sanitária que estamos tendo no Pará aí, com coisas absurdas. E eu questiono essa ICMBio, qual é a função dela? É tirar, expropriar os bens do agricultor, honesto, legal, ou é o quê, né? O que é isso, esse cabide de emprego? Por que está acontecendo aí, tá? Fogo destrói mais de 1 milhão de processos no arquivo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, olha aí. E também Eike Batista confessou que pagou propina para ministro Fachin, para Rosa Weber, para todos eles, né? Então eles botam a mão mesmo em todo lado, que loucura, né? Então, parte o Kaique Verli, repórter da TV Gazeta em Vitória. E o garotinho diz que algo grave pode acontecer no Rio e faz alerta também. Emergência offshore. Áudio mostra pedido de socorro durante incêndio em embarcação na bacia de Campos, né? E aqui também vemos esquema de corrupção no Porto do Rio de Janeiro, que é alvo de operação da PF, da Polícia Federal, né? Cristina Kirchner contrata advogado brasileiro para tentar reverter condenação por corrupção. E traficantes do Rio de Janeiro compram drones para transportar fuzis. Líder do MBL responde a mais de 60 processos e sobre cobrança de 4,9 milhões de reais, né? Mas, enfim, faltam 73 dias para o Brasil se livrar dessa turma aí. E a União Europeia confirma embargo à carne brasileira a partir de setembro. Parece que em setembro que o grosso entra mesmo, né? Então, gente, falta 70 dias para a gente se livrar disso aí. Vamos lá, compartilhar esse vídeo para mais pessoas, né? Milhões de empresas estão quebrando no governo Lula. É um recorde absurdo, né? O país que condenados podem concorrer e injustiçados sofrem ameaças, né?
Gastos com viagem a serviço somam 7 bilhões no governo L, um absurdo, né? E olha só o dinheiro todo gasto em viagens. Então parece que o fim da sonegação começou de impostos, né? Eles estão querendo botar a mão no valor antes de ser recolhido pelas pessoas. Quando a pessoa recebe, já ganha uma parte, o resto vai para o bolso do governo. Vou te contar, né? Ah, Baidão. A obra inaugurada por ele não durou 24 horas e se desfez. Lula foi humilhado. Ai, então, após lucro recorde, Correios voltam a pagar dividendos à União e aos funcionários, tá? E a população de rua no Brasil dobra após 3 anos e meio do L, né? Contra o aumento do etanol na gasolina de 30% para 32%, participe do abaixo assinado, né? Multinacional italiana fecha a compra de empresa gigante catarinense com mais de 20 anos de mercado. E o mundo não pode se curvar a Donald Trump, diz L na Europa, mas ele já se curva ao Xi Jinping e ele está lá lambendo bota do homem, né? Não é assim? 30 anos de atraso em uma única foto. Nem o Egito teve tanta praga assim. É muito sério o negócio, é muito sério. Tá louco, né? Tá louco. Bom, ditade não tem lado. Quem relativiza escolhe o mal. Liberdade é princípio, não torcida. Agora os ditados é o Fidel Castro, Stalin, o Mahdi, Ortega, L e do Irã. É isso que a gente está vendo agora. Então, todo mundo diz que o L é ladre, e todo mundo sabe que ele é ladre, mas tento convencer que um ladre é a melhor opção para o Brasil. Evidente que não é, a gente sabe disso, né? Mas fiquem tranquilos, estamos protegidos por esse animal. Tem um carinha aí muito bravo que tá botando todo mundo aí. Olha ali, tem o Caiado. Agora, o Caiado virou de lado, né? Virou de lado o Caiado agora. Agora tem o Geraldo, minha nossa, né? E tem um bicho brabo aí comandando por eles. Aí, né? Sou rico, mas isso é furto do meu trabalho. O governo L é desaprovado por mais de metade da população, né? E especialista diz que o Brasil teve 2 milhões de pessoas que partiram pela COVID. A subnotificação pode ter triplicado o número de pessoas que partiram. Infelizmente, isso é real, né? Assim como teve no Rio Grande do Sul também, um número muito inflado, né, do que o que aconteceu naquela enchente. Colocaram ali 200 pessoas e foi próximo de 1 milhão, 2 milhões de pessoas na enchente gaúcha, que infelizmente parou de chover um pouquinho aqui, né, mas ainda estamos vivendo momentos bastante tensos aí. Então, eu deixo para vocês, deixando meu super abraço carinhoso. Quem puder ajudar o nosso canal aqui, sempre uma alegria. Você pode cooperar com a gente aqui, né? Dar uma forcinha aí para o nosso programa nacional. Vai compartilhando, deixando um comentário. Excelente sexta-feira, excelente fim de semana, excelente domingo aí. Amanhã, domingo, sábado e domingo, temos as lives do canal aí. Então, beijo a todos, compartilhe.